Hoje eu vou contar pra vocês os livros que eu li nesse primeiro semestre de 2023. Bora lá? Em termos de número de livros, gente, eu li mais ou menos a mesma coisa que o ano passado. Foram 16 livros lidos aí nesse primeiro semestre. Eu acho que foram até livros maiores, mas também não gosto muito de ficar nessa pira de mais ou menos e volumes e etc. Mas o mais importante aqui pra mim é que eu fui rever o meu vídeo aqui do comecinho do ano, vou até deixar o link aqui de referência pra vocês, das minhas intenções de leitura. Eu falei, putz, será que eu segui mais ou menos o que eu tava pensando, não segui? E isso pra mim é importante, porque eu tenho, né, uma linha de raciocínio de coisas que eu quero ler e estudar. Os livros também pra mim são, de uma certa forma, um estudo, né, seja em qual direção for. E eu fiquei feliz porque das minhas intenções, né, eu falei 12 intenções de leitura, e dessas 12 eu cumpri 7, vai. Então eu já tô aí realmente mais na metade do caminho do que eu tinha imaginado pra ler, né, e outras coisas também chegaram e eu fui sendo impactada. Então eu achei um semestre bem interessante de livros. Dessas intenções, então, ó, o primeiro era o Sol na Cabeça, do Giovanni Martins. Eu vou deixar o link, já tem resenha dele aqui pra vocês também, né, esse livro de contos do Giovanni Martins, que traz esse lugar da periferia carioca, né, das várias periferias cariocas. Então foi um livro de contos que eu li no comecinho do ano. Bom, o segundo que estava nas minhas intenções era A Véspera, da Carla Madeira. Carla Madeira, que já é uma escritora bastante famosa, né, dentro desse segmento de literatura brasileira, principalmente é escrita por mulheres. Eu tenho as minhas opiniões, assim, sobre a literatura dela, uma excelentíssima escritora, mas não é exatamente o que eu mais curto ler. Enfim, deixei aqui essa opinião com mais detalhes para vocês também num vídeo bem completinho falando de Véspera. O Som do Rugido da Onça, da Micheline Verunsky. Esse foi o livro vencedor, né, na categoria de romance do Prêmio Jabuti do ano passado, de 2022. Comecei o ano com essa leitura, uma leitura que ainda reverbera em mim, né, eu acho isso muito interessante, porque tem livros que a gente vai devorando e eles param ali no ponto final e tá tudo certo, mas esse é um livro que ainda fica na minha cabeça, eu ainda penso nele de vez em quando, sabe? E eu gosto disso, é bem interessante. Essa foi uma das primeiras resenhas que eu trouxe aqui esse ano. Se vocês quiserem saber um pouquinho mais do que eu achei desse livro, também tá o link aqui pra vocês curtirem a resenha toda. E por fim, dentro das minhas intenções, era a tetralogia da Helena Ferrante, da Amiga Genial. Eu tava super ansiosa, assim, por esse momento. Eu já tava postergando essa leitura de Helena Ferrante, né, pelo menos da tetralogia, que eu sabia que ia me tomar um pouco mais de tempo, porque eu tava querendo ver outras referências, outras coisas e tal. Mergulhei aqui, né, e li todos esses livros, assim, e fiquei muito positivamente surpreendida. E aí, gente, dentro desse lugar do que funcionou, né, nesse primeiro semestre, desse lugar mais otimista em relação às minhas leituras, eu acho que funcionou bem, né, esse foco, esse recorte de mulheres escrevendo, principalmente mulheres brasileiras. E aqui eu acho que aconteceu um meio a meio, né, eu li outras referências, mulheres de outros lugares que não só o Brasil. Em termos de literatura feminina, eu foquei bastante nesse público, então foram 2 ou 3 livros que não foram escritos por mulheres dentro dessa seleção que eu falei pra vocês. Mais especificamente, eu dei uma diversificada em termos de localização. E isso foi um sentimento que eu fui tendo, assim, ao longo do tempo, de que eu amo a literatura brasileira, eu acho que o Brasil é um continente, a gente tem sempre muitas coisas a explorar aqui, né, então tenho certeza que tem muita coisa que eu não conheço, mas eu fui voltando um pouco mais esse meu olhar pra um lugar de explorar, né, de conhecer o diferente. Então, eu acho que eu passei pelo momento do olhar da identificação, né, então quero consumir as coisas que estão dentro do meu universo, do meu lugar no mundo, né, da minha cultura e tal. E agora eu tô um pouco mais dentro do tipo, putz, quero conhecer outros universos, como outras coisas funcionam, e talvez tenha equilibrado aí essa coisa de Brasil, fora do Brasil, mas algumas coisas de fato funcionaram, e esse recorte da mulher, né, só que sob essas diferentes faces, países e culturas, ele foi mantido a princípio. Algumas coisas também não funcionaram muito legal, né, nesse semestre, o que é normal, natural. A minha grande percepção foi realmente em relação aos vieses de escolha, né, engraçado, porque esse recorte é o recorte que eu tenho, né, desde que surgiu o canal, desde que fui amadurecendo um pouco mais a ideia da literatura na minha vida, né, que faz aí esses 2 últimos anos, que é quando eu comecei a também falar isso aqui com vocês. Eu tenho esse recorte de literatura escrita por mulheres e principalmente brasileira, né, e por isso que eu digo que é muito importante a gente prestar atenção. Para mim, esse momento de sentar, fazer
fazer esse roteiro, pensar nos livros que eu já li esse ano, ele me importa muito para entender se eu tô na direção que eu quero, o que eu tô contemplando nessas minhas leituras, né? Porque as minhas leituras também fazem muito parte da minha visão de mundo. Então esse recorte da literatura escrita por mulheres é um recorte que eu naturalmente venho mantendo porque é o meu foco, enfim, é o meu lugar de estar no mundo e é onde eu quero explorar mais as coisas. Mas quando eu vejo, por exemplo, o recorte de racismo, que é um recorte que me importa e que eu venho buscando, né, esse letramento, que eu venho buscando essa informação, eu vejo que se eu deixo solto, eu não consumo, porque naturalmente não é a coisa que mais chega pra mim, né, assim. Então, isso foi uma coisa que me chamou muita atenção nas minhas leituras esse ano, porque de tudo que eu li, só um livro foi escrito, né, por uma mulher negra. Esse livro aqui da Angela Davis, né, Mulheres, Raça e Classe. Foi uma leitura muito bem feita, uma leitura de não ficção, uma leitura bastante política, assim, nesse sentido, mas eu senti falta de trazer outras mulheres, outras referências. E aí eu quero somar aqui nas minhas intenções de começo de ano, eu quero somar aí pro próximo semestre essa intenção de fazer essa busca, né? Eu tenho algumas autoras aqui em mente, né? A Conceição Evaristo, que é uma autora brasileira aí bastante conhecida e famosa, e é uma pessoa que eu li somente um livro, né? Então tem muita coisa aí para explorar da obra de Conceição, e eu quero fazer esse esforço, né, nesse semestre, esse esforço nesse sentido dessa intenção, dessa busca. Tem outra autora que é a Maya Angelou, que eu li um livro bem pequenininho dela e foi bastante arrebatador, é uma autora norte-americana, mas que tem uma visão muito bacana ali de mundo e que eu quero trazer mais também para minha leitura, eu quero me aprofundar um pouquinho mais na obra dela. E a Chimamanda, né, que é uma autora que eu já li um pouco mais, mas que faz tempo que eu não pego nada para ler dela, porque eu tava nesse momento de conhecer outras coisas, mas é uma autora que eu amo, então os livros dela estão sempre aqui na minha orelhinha, esperando para virem à tona. Então são essas 3 novas intenções, esses novos compromissos que eu quero fazer para mim, porque é aquela questão, né? Se a gente não presta atenção, essas coisas fogem e isso me é bastante importante. Então é um pouco disso que eu quero falar com vocês. Eu contei para vocês então um pouco da visão geral que rolou aqui nesse semestre. Já contei para vocês também o que deu certo, já contei para vocês o que não deu muito certo. E agora eu quero falar do meu destaque, do meu super destaque desse primeiro semestre, o que eu recomendo de olhos fechados para qualquer pessoa que passe na minha frente. E não teria como ser diferente do que falar de Helena Ferrante. Eu já trouxe 4 vídeos, né, para falar dessa tetralogia, então eu trouxe um vídeo por livro, porque eu acho que dá muito pano pra manga, eu poderia ter trazido muito mais coisas, eu sempre fico nessa dúvida, trago mais, trago menos, vídeos mais longos, vídeos mais curtos, enfim, vou testando aí. Mas, gente, assim, por que eu gostei tanto dessa tetralogia, e aí falando de uma forma geral, né? A Helena Ferrante, ela tem uma coisa que eu acho muito fantástica e muito magnífica mesmo, que pouquíssimos autores que eu li conseguem fazer, que é ter um ritmo de texto muito gostoso, né? Aquele ritmo que é um texto que você tem vontade de ler, né? Não é aquele texto que você tem que parar, se esforçar e tudo. E aqui não é nem um juízo de valor, né? No sentido de, putz, um livro que você tem que parar e ler com calma é melhor ou pior, não é nem isso. Mas é aquele livro que realmente é aquela história que te prende pra caramba, assim, do começo ao fim. Os 4 livros são 4 livros grandes e eu li realmente super rápido, assim. Enfim, não conseguia parar de ler, fiquei mega viciada. Então tem esse ponto da narrativa dela que é muito forte. Só que, além disso, ela traz tantas camadas nesse livro, são tantas camadas. Camadas de feminino, camadas de contexto histórico, camadas de relações familiares, camadas de relações afetivas. São todos assuntos muito sérios, trazidos com sentimento, sim, mas não é aquela coisa que te arrebata também, que você sai chorando litros. Ela tem um ponto certo das coisas que eu acho muito impressionante, assim. Eu li os 4 livros, vi a série da HBO também, que tá maravilhosamente bem adaptada, ainda não tem a última, né, temporada, que é referente ao último livro. Enfim, é um livro que eu confesso que até naquele momentinho Harry Potter da infância eu leria tudo de novo, sabe? E fazia muito tempo que eu não tinha esse ímpeto, assim, com livros. Então, não tem como deixar, assim, de recomendar Helena Ferrante. Realmente, tem gente, algumas pessoas que eu vi que, não gostaram tanto assim. Eu me apaixonei, assim, pela escrita dela. Eu já tinha lido Dias de Abandono. É uma autora que eu ainda quero ler os outros livros. Eu acho que não tem muito erro com Helena Ferrante. Recomendo muito, muito, muito que vocês leiam, então, esse livro. Pessoal, vou deixar todos os livros que eu li aqui como referência. Se tem algum que vocês queiram que eu comente mais, que eu traga mais os assuntos, ou que eu... Enfim, me falem, deixem aqui nos comentários, me avisem, vamos fazer essa troca. Eu não vou trazer todos aqui pra não ficar super, super extenso, mas com certeza eles vão vindo aqui no canal ao longo do tempo. Normalmente eu trago os livros que eu sinto que eu tenho alguma coisa a mais pra dizer, né? Nem são melhores ou piores, mas que eu tenho alguma coisa pra dizer sobre eles. Eles vão aparecendo por aqui, fiquem tranquilos. Mas se alguma coisa aí que ainda não apareceu, dá aqui um comentário que
que eu trago pra cá, beleza? É isso, não esquece, se você ainda não tá inscrito aqui, já se inscreve, ativa o sininho, deixa seu comentário, seu like, ajuda o canal aí crescendo, tá bom? Um super beijo e até o próximo vídeo.